No exame de mamografia não deu nada, no exame de ultrassom de mamas estava tudo ok, mas o radiologista ele foi mais a fundo, então ele foi pesquisar as axilas e foi justamente na axila direita que ele encontrou um linfonodo aumentado. Quando eu vi essa palavra carcinoma, eu falei, é câncer. Aí eu liguei para o meu marido e ele veio correndo. Existe a fase do susto, né, do desespero, você entender, você aceitar, e a força, a fé. Isso foi um divisor de águas para mim. Hoje eu quero me especializar nessa questão do câncer, atividade física e câncer, né? Meu nome é Karen Girsic, eu tenho 54 anos. Eu descobri no ano passado, né, com 53 anos. Foi em 2021? 2021. Por ser uma pessoa ativa, eu sou da área de educação física, né, eu me formei no ano passado. Sempre gostei muito, né, de esportes, enfim, eu nadava, corria, e eu não conseguia entender realmente o porquê. Foi um susto muito grande para mim. E como você descobriu? Foi em exame de rotina? Então, na verdade o convênio ele estava querendo, vamos dizer, impedir esses exames de rotina, porque durante a pandemia, enfim. Mas eu acabei insistindo. No exame de mamografia não deu nada, no exame de ultrassom de mamas estava tudo ok, mas o radiologista ele foi mais a fundo, então ele foi pesquisar as axilas, né? E foi justamente na axila direita que ele encontrou um linfonodo aumentado. Ele me deu uma classificação que é BIRADS 4. O BIRADS é uma classificação de imagem que vai de 0 a 6. E o 4 é para realmente tentar fazer uma punção e investigar mais. O mastologista pediu para eu repetir o exame. E o segundo radiologista, ele me deu uma classificação menor, BIRADS 3. O mastologista ele não ficou assim satisfeito. Ele falou, não, vamos fazer uma punção para só tirar a dúvida, enfim. Eu fiz a punção e eu esqueci, eu estava tranquila. Eu falei, o outro radiologista me deu uma classificação menor do BIRADS, então eu estava super tranquila. O retorno estava marcado para segunda-feira, no dia 15. Então na sexta-feira eu resolvi abrir o exame, entendeu? Assim, deixa eu dar uma olhada, né? Quando eu abri o exame e vi carcinoma infiltrando o linfonodo. Quando eu vi essa palavra carcinoma, eu falei, é câncer. Em metástase, né? Quer dizer, já se espalhou. Aí eu entrei em desespero. Eu tenho uma irmã que é médica, né? Então eu passei os exames para ela pelo WhatsApp. E ela me ligou, já chorando. Aí eu falei, bom, eu vou contatar uma prima minha, que é oncologista pediatra, para ela me explicar melhor, vamos dizer, os resultados. Tinha coisa de HER2 que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia exatamente do que se tratava, eu queria entender as minhas chances de cura. E ela falou, não, o carcinoma em metástase não quer dizer que ele já se espalhou pelo corpo inteiro, ele pode estar localizado. Então primeiro você vai fazer alguns exames de estadiamento, que a gente fala, para verificar se outros órgãos, enfim, importantes foram atingidos. Eu estava sozinha, né, no dia que eu abri o exame. E aí eu liguei para o meu marido e ele veio correndo, né? Então, assim, realmente ele me deu muita força, né? Eu acho que a família está presente, né? Realmente, os amigos, minhas irmãs, enfim, isso foi muito importante durante todo esse processo, sabe? Se você não tivesse insistido em fazer os seus exames de rotina, Sim, a história poderia ter sido outra. Imagina eu esperar mais um ano para poder fazer os exames. Eu não sei em que proporção, enfim, estaria, né? Qual a dimensão disso. Foi um processo longo,
até encontrar, entender, vamos dizer, qual que era o tipo de câncer, confirmar o HER, para realmente identificar que tipo de tratamento que eu iria fazer. Tudo isso demorou 2 meses até eu começar efetivamente a quimioterapia. Foram 4 da vermelha e 12 da branca, que eles falam, né? São medicações diferentes. Depois eu fiz a cirurgia, que teve a mastectomia da mama direita e o esvaziamento axilar todo direito, né, da axila direita. Eu coloquei um expansor, depois eu tive um problema que a sutura da mama direita abriu. Eu não poderia começar a radioterapia com a sutura aberta. Então eu tive todo um tratamento, eles acabaram fazendo tratamento a laser para conseguir fechar e assim fazer a radioterapia. A sutura é um ferimento? É o ferimento, onde abriu, né, para tirar. Eu só comecei a fazer a rádio final de janeiro, começo de fevereiro. Então, fevereiro foram 15 sessões. Aí foi profilaxia, né, que eles falam, que é a radioterapia de profilaxia, quer dizer, para limpar, ver se realmente é uma prevenção. Isso no início de 2022? 2022, desse ano. E agora eu estou fazendo hormonioterapia, porque o meu tipo de câncer, ele se alimenta, vamos dizer, se nutre de hormônios. Então, eu precisava realmente não produzir nenhum tipo de hormônio. Então, eu estou fazendo hormonioterapia, uma medicação oral que eu tomo todos os dias, eu vou tomar por 5 anos, pelo menos. Durante o tratamento, eu tive vários, assim, desafios, né? Acho que o primeiro desafio foi a queda de cabelo. Eu não tinha medo de perder o cabelo, na verdade, eu tinha medo de ficar sem sobrancelhas. Então, eu consegui, antes de começar a quimioterapia, 15 dias antes, fazer uma micropigmentação. Então, isso ajudou a manter a linha da sobrancelha. Durante o tratamento da quimio, eu também passava um vasoconstritor, que era o Arturgil, né? Então, isso ajudou a preservar. Agora, o problema do cabelo, né, o desafio do cabelo, é que se eu soubesse que ia doer tanto para cair, eu teria já raspado direto, entendeu? Então, porque eu tinha cabelo comprido, então eu cortei primeiro mais curto, e aí toda vez que eu ia deitar a cabeça no travesseiro, as raízes pareciam que estavam muito secas, sabe? Então ele parecia que ficava espetando o meu cabelo, assim, meu couro cabeludo. Isso demorou umas 2 semanas, mais ou menos, até uma hora que eu não aguentei mais, né? Fui um dia lá pro chuveiro e raspei todo o cabelo, e aí foi um alívio. Porque aí eu conseguia dormir mais tranquilamente, né? Porque eu não estava conseguindo dormir. O segundo desafio foi, eu tive muitos problemas de azia. Troquei várias vezes de remédios, eu tomei Vonal, tomei pantoprazol, enfim. Até hoje tem alguns alimentos que eu não posso comer, né? Então assim, molhos de tomate, assim, coisas industrializadas, muitas coisas me fazem mal, né? E o terceiro foi quando eu coloquei o porta-cat. O porta-cat, ele é um catéter para inserir, vamos dizer, as medicações de uma forma mais fácil. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque as primeiras químios foram aplicadas nas veias da mão. E a químio, principalmente a vermelha, que foram as primeiras, elas são muito agressivas, assim, são muito fortes, né? A medicação é muito forte. E isso acabou endurecendo as veias. O que me ajudou realmente a encarar, né, além da fé, né, quer dizer, acreditar na ciência, primeiro,
Quer dizer, não vou passar por todo esse processo se eu realmente não acreditar que vai dar certo. Segundo, não pensar na doença, eu acho que é o principal. Você pensar, não pensar e realmente direcionar o seu foco para outras coisas, né? Então eu direcionei para os estudos e para o trabalho. Quando eu fiz 50 anos, eu resolvi mudar a minha vida, né? A minha trajetória. Eu era publicitária, durante 30 anos eu fui publicitária. E aí, aos 50, eu resolvi fazer educação física, porque era uma área que eu adorava. E eu descobri, realmente, na educação física, a importância do exercício físico, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças. Isso foi um divisor de águas para mim, né? Hoje, eu estou fazendo pós-graduação em fisiologia clínica do exercício. Então, para mim, foi assim, o câncer, de uma certa forma, ele abriu novas possibilidades, né? Então, hoje eu quero me especializar nessa questão do câncer, atividade física e câncer, né? Os exercícios físicos e câncer. Era fácil para você falar sobre isso com as pessoas? Não. Não era fácil, porque só depois de um bom tempo é que eu fui realmente, por exemplo, fazer uma postagem, né, no meu Instagram. Mas eu fiz com o intuito de prevenir, alertar as pessoas, né? Eu não queria abrir essa condição para, vamos dizer, todo mundo. Por quê? Porque eu acho que existe um momento, existe a fase do susto, né, do desespero, do entendimento, você aceitar, né, e a força, a fé, quer dizer, vou superar esse processo, eu vou batalhar, né, vou ser guerreira. Durante o tratamento, assim, porque eu sei que a minha mãe também teve câncer, né? Certo. Ela está em tratamento, está na fase da hormonioterapia, como você. A gente recebeu muitas dicas, muitas sugestões do que fazer, do que não fazer. Da sua experiência, o que você poderia orientar para uma pessoa que está começando agora essa batalha? Eu fiquei muito preocupada em continuar a praticar exercícios ou fazer uma atividade física. Então, eu tentei verificar estudos sobre isso e não encontrava nada. E então eu resolvi ficar quieta. Eu fiquei aí quase 5 meses quieta, sem fazer atividade física, para iniciar um tratamento, o tratamento de quimioterapia. Hoje eu sei, pelos meus estudos, que, na verdade, o exercício físico ele promove uma coisa chamada shift metabólico. O que é o shift metabólico? Então, ele muda a forma como a angiogênese do câncer ela acontece. Então, em vez de ele estimular o crescimento do câncer, o exercício vai estimular a entrada de glóbulos brancos dentro do câncer e também estimular a entrada dos fármacos, das medicações. Então, se você pudesse dar uma dica, você diria para as pessoas? Já começarem a praticar exercícios, atividades físicas. Até você iniciar um tratamento, você vai ter aí um período, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, você já vai estar preparado, né, para um processo de quimioterapia, já vai estar mais fortalecido, mesmo durante os tratamentos, se for possível, porque assim, a indisposição é muito grande, né? Então, quando você recebe as medicações, você fica indisposto, né? Então, assim, se você puder, né, continuar a fazer, realmente é imprescindível. Essa coisa da angústia, da ansiedade, né? Esse que é o ponto principal, assim, a demora nos processos, nos exames, né? Todo esse processo é complicado, sabe? Então, trabalhar a ansiedade. Uma coisa importante que eu tive foi o apoio psicológico
durante o processo. Dependendo do meu estado, né, do estado que eu chegava, por exemplo, para receber uma quimioterapia, se era identificado que eu não estava bem, que eu precisava de um apoio psicológico, entrava um psicólogo para falar comigo antes da quimioterapia. Interessante. E você acha isso importante? Eu acho isso extremamente importante. Existem pessoas dentro do seu círculo de amizades, ou mesmo dentro da sua família, que podem receber essa informação de uma forma diferente. Então, por exemplo, um grande amigo, enfim, um parente seu, que é muito próximo, você espera ter um apoio próximo, entendeu? Então, isso foi uma coisa que foi muito difícil para mim. Em alguns momentos, que eu esperava que eu tivesse esse retorno, esse contato mais próximo, que eu não tive. Mas eu entendi que foi o momento da pessoa também. Entendeu? Então, o apoio psicológico, quando eu falo nesse sentido, foi para me ajudar a esclarecer essas coisas. E aproveite todos os momentos, né? Eu não pude, por causa da pandemia, eles falam bastante daquela pausa ecológica, quer dizer, de você sair e ir para algum lugar, desestressar durante o tratamento. E para os familiares, qual a melhor forma que eles podem ajudar o paciente? O apoio da família, de amigos, é fundamental, realmente, é fundamental nesse processo. Mas você tem que realmente entender, porque às vezes a pessoa ela não quer o apoio. Então, assim, você estar lá e falar para a pessoa, estou aqui para o que você precisar, isso é importante.